leitura da página do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Anjos, lição 77. No dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirará vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna com simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer. Senhor, te agradecemos por esta manhã que podemos estar aqui nesta casa a fim de estudar e aprender um pouco mais da nossa vida no dia. Fica conosco, Mestre, agora sempre, que assim seja, graças a Deus. De hoje, completamos nossa companheira Simone, que é trabalhadora aqui no céu mesmo, né, com capítulo 4 do Evangelho, Ressurreição e Encarnação Fantástica. Passa a palavra para nós. Queridos irmãos, companheiros, que o Mestre Jesus nesse momento possa tocar em nossos corações e, mais do que isso, possamos sempre estar com Ele na nossa caminhada. Vamos dar hoje o prosseguimento ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós estamos falando de ressurreição e reencarnação. Reencarnação, a gente viu que é a volta à vida corporal. O espírito volta à vida corporal para seguir a sua trajetória evolutiva. E aí ele vai aprendendo, reaprendendo em cada reencarnação. E a gente viu também que o termo ressurreição, muito pregado pelos judeus, para eles tinha esse entendimento. Mas nós vamos entender que ressurreição não é a volta ao corpo de uma nova existência. Ressurreição, a gente vai entender no estudo de hoje que o significado é ressurgir, erguer, levantar, é quando nós nos erguemos sobre nós mesmos. Quando nós conseguimos nos elevar, nos sublimarmos, aí vem para nós a ressurreição. Porque reencarnamos e vamos evoluindo. E no final, quando nós conseguimos desenvolver em nós as aptidões necessárias, aí vem a nossa ressurreição espiritual, quando espíritos na nossa caminhada, a nossa evolução. Mas para os judeus esse era o entendimento sobre reencarnação. E nosso item é o item 12. Nós vimos anteriores as passagens do Novo Testamento em que Jesus falava claramente sobre reencarnação. Obrigada. Na época, com o termo ressurreição. Nós vimos a passagem da conversa dele com Nicodemos, vocês lembram na semana passada? Segunda vez. Nós vimos também ele falar do profeta Elias, que viria e veio em João Batista. Essas duas passagens encontram-se no Novo Testamento. O estudo de hoje, nosso, para fechamento desse item, vai nos trazer duas passagens do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a reencarnação. Ou outra palavra, mas lá já o germe desse entendimento. Porque se são leis, as leis, ela é para todo o tempo e para toda a criação de mundo. E a reencarnação, ela faz parte de uma lei. A lei de progresso. Então, vamos no item 12, que é uma passagem do profeta Isaías, 26, 19. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo.
13. A morte física foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai o vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. A complexidade das passagens do Antigo Testamento que nós entendemos, se não nós não tivermos ali o esclarecimento doutrinário que nós vamos ver depois do estudo, nós não conseguimos muitas vezes pegar a letra, o sentido do que o profeta ali quis dizer. Aí Kardec vai no item 13 para um esclarecimento e depois a gente vai reforçando, tá bom? É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aqueles do vosso povo em que a morte foi dada viverão de novo. Viverão da ideia de renascimento, de voltar à vida. Né? Mas nós sabemos que o corpo que morre é o corpo, né, gente? O espírito sobrevive à matéria. E há uma decomposição molecular. A ciência comprova que não dá para aquele corpo voltar à vida física, porque se decompôs, se desorganizou-se. Então, aquele corpo serve para renascer, reviver, voltar à vida. Mas essa ideia do profeta Isaías nos dá a ideia de reviver, viverão de novo. Voltar à vida. Como se volta à vida? Para nós espíritas, trazendo para Allan Kardec, é voltar a uma nova existência com o corpo zeradinho e preparado para a nossa necessidade. Essa é a vida. Se o profeta houver querido falar da vida espiritual, porque quando o ser desencarna, o corpo morre, o ser desencarna e volta para a vida espiritual. Então ele fala assim, se o profeta queria falar da vida espiritual, se houver pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados estavam mortos em espíritos, teria dito, ainda vivem e não viverão de novo. Se ele quisesse dizer da vida espiritual, o que ele queria dizer? Eles ainda vivem, eles continuam a viver, não viverão de novo. Né? Viverão de novo é algo que estava. Teve um fim e volta à vida. Mas ele sabe que teve um fim aquela existência, aquele corpo, porque o espírito não. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da alma. No sentido de regeneração moral, seria uma negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos que estão mortos viverão. Primeiro, se nós disséssemos que o espírito, em algum momento, ele deixa de viver, ele morre, há aí um contrassenso, uma interrupção da vida da alma, da vida do espírito. E não há essa interrupção para o espírito. Há uma interrupção naquela existência. E eu volto ao mundo espiritual, voltamos ao mundo espiritual. E não há uma interrupção na vida do espírito. Ele continua sua caminhada, sua trajetória lá no mundo espiritual, como aqui não está enganado. Então não há uma interrupção. Há apenas um término de uma existência. Seja qual for o motivo, de que tipo de morte seja, menos aquela em que nós mesmos tiramos a nossa existência. Porque o suicídio ele não está na programação espiritual de nenhuma criatura. Não está. Porque se é algo contra a lei divina, Deus não colocaria uma situação para derrogar a sua própria lei. Mas, nas outras circunstâncias, muitas das nossa desencarnação está sob um planejamento espiritual. Então, não há uma interrupção da vida do espírito, mas só daquela existência para continuar a sua caminhada depois, uma próxima existência. Interessante que ele fala que no sentido de regeneração moral seria a negação das penas eternas. A pena eterna é algo que o espírito vai sofrer e vai punir-se eternamente. Ele vai sofrer e vai pagar por algo sem poder recomeçar, sem poder melhorar. Vai sofrer eternamente por algo que ficou no passado que poderia ter resgatado, ter feito melhor.
Então, o Espiritismo, a abençoado Espiritismo que nos conforta, vai nos falar que não existe a pena eterna, que não existe o sofrimento eterno, que muitos espíritos vêm trazer o sofrimento achando que vai sofrer eternamente. Mas não, o sofrimento tem um fim. O sofrimento daquela criatura vai ter um fim. Primeiro, quando ele reconhecer os seus equívocos e pedir ajuda. Segundo, temos uma lei de progresso que, mesmo que a criatura não queira caminhar, esteja com dificuldade de caminhar, a própria lei impulsiona essa criatura para a sua vida. Então, não existe sofrimento eterno. Graças a Deus, a sua misericórdia, a encarnação está aí para dizer isso. Como que nascemos, quantas vezes for necessário para a nossa felicidade, para o nosso progresso, para que a gente aprenda a amar, a perdoar, para que a gente aprenda a fazer o bem, para que a gente aprenda a recomeçar sempre. Então, essa aí é uma das passagens do Antigo Testamento. A outra que nós vamos trazer é a de Jó. Quem já ouviu falar em Jó no Antigo Testamento? Então, vamos botar um pouquinho da vida de Jó. Jó, segundo o Evangelho do Antigo Testamento, era um homem justo e piedoso que vivia na terra de Uz. Ele era um homem abençoado com grande riqueza, uma família amorosa, uma saúde robusta. A Bíblia descreve Jó como alguém que íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Conta lá no texto que Satanás faz uma questão ali com Deus, porque Deus fala que Jó era um homem muito bom, amoroso, amava Deus. E Satanás questiona isso e fala assim para ele: porventura não cercaste de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. O que ele quer dizer? Que Jó amava a Deus, era íntimo, bom, amoroso, porque ele era abençoado por Deus. Ele tinha uma vida feliz, próspera, filhos. Por isso estava bom para Jó. Mas Deus permite que Jó seja testado ali na sua fé, como nos conta ali no Antigo Testamento. Então Deus permite que Jó sofresse para provar que o amor de Jó era verdadeiro, segundo os textos bíblicos, tá, gente? Está vendo ali. Os estudos bíblicos apontam que a prova de Jó durou menos de um ano. As notícias da morte dos filhos de Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhos. De seus animais e outras perdas ocorreram no mesmo dia. Conta o texto bíblico, e no mesmo dia chega servo dos amigos e conta que ele perdeu tudo, os filhos morreram queimados, que a vida dele, material e emocional, tinha acabado. E aí o que Jó faz? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se à terra e adorou e disse: nu saiu o ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Em nenhum momento Jó atribuiu a Deus culpa, ou se revoltou, ou maldizeu. O sofrimento de Jó é mais ou menos um ano. Então, esse exemplo da fé, da confiança, a resignação desse espírito, desse personagem ali do Antigo Testamento. Esses textos agora são 3 versões que nós vamos ter, tá? Do capítulo de Jó. Mas quando o homem é morrido uma vez, quando seu corpo se separa de seu espírito, foi consumido. O que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem viver de novo? Nesta guerra em que viajo todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação.
Essa é uma tradução da mensagem de Jó, tá? No capítulo 14, de 10 a 14. É de demais se sacia. A outra, quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate, até que venha alguma mutação. Essa é outra tradução protestante de Westerwald. Eu não sei se é, gente. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa é da igreja grega. A igreja grega, a tradução é muito clara para nós. É o mesmo texto com várias traduções, tá bom? Vamos lá para o 15 para nós entendermos essa mensagem. Nessas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Está claro aqui que na concepção do entendimento de Jó também, que existia outra volta à vida. E a pluralidade das existências são várias existências que nós tivemos e vamos ter ainda. O Espírito não sabe para onde veio e sabe para onde vai. Porque nós temos o grau de esquecimento. Nós não sabemos quantas existências tivemos e nem quantas ainda vamos ter. Mas cada um de nós somos espíritos milenares. Trazemos experiências, dores, conquistas dentro de nós. Então, quem somos nós para avaliar a dificuldade do outro? Porque junta-se o que ele trouxe com o que ele tem conquista agora, é algo que nós não podemos avaliar, né? Ninguém poderá supor que Jó já teve que falar da regeneração da água do batismo, que ele de certo conhecia. Nessa época de Jó não se conhecia o batismo, que é o primeiro sacramento. A gente ouve falar do batismo na época de João Batista como Jesus, não foi? Que Jesus foi batizado por João Batista, e até o Batista fala para ele, mas sou eu que deveria ser batizado por você. Mas Jesus cumpre a lei dos profetas, que ele é batizado por Batista, por João Batista. Continuação. Tendo o homem morrido uma vez, poderia viver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica de morrer e reviver muitas vezes. A missão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Reviver de novo. Eu dou a ideia de voltar à vida, de se realizar, de voltar à vida só no novo mundo. Então, naquela época não saberia se explicar isso. Mas já trazia lá em Gênesis esse entendimento, porque se faz parte de lei, de uma lei de Deus, todo Espírito traz em si esse entendimento. E a gente sabe que de tempo em tempo, Jesus mandava os seus emissários para trazer mensagem, para nos preparar, para nos trazer conhecimento. E criança espiritual que éramos e que ainda somos, mas naquele momento ali o entendimento era bem menor. Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei, ou voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, mas a ela voltarei. Então vamos pensar na situação de Jó, que passou por todas aquelas dificuldades, confiante de que tudo ia acabar e que ele retornaria. E é um aprendizado, né, para todos nós. Entender um contexto bíblico, né, tirando o véu daquela situação, que a gente não tem como avaliar aquela situação aprofundada do texto bíblico. Quando tiver uma situação de sofrimento de um ser, e ele confia na vida espiritual, porque nós espíritos temos uma vida humana, nós estamos no corpo material, mas nós somos espíritos. As nossas dores e mazelas vão passar. Nós vamos passar por elas, vamos aprender com elas. E o importante para nós é a vida espiritual.
a nossa vida espiritual, para que um dia a gente possa renascer numa nova existência melhor. E é isso, esse entendimento que Jó traz nessa passagem. Confiança de que ele renascerá depois de uma existência muito dolorosa, como foi a minha. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Mutação é uma mudança. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, ressigna-se, como ele fala, confio na minha mutação. E as coisas vão mudar. Não adianta a gente se revoltar contra as dificuldades da vida, contra as dores, contra as dificuldades do outro. Que as coisas acontecem por conta de uma necessidade, tanto nossa quanto do outro. Escolhas nossas. As causas atuais dos nossos sofrimentos são maiores, porque muitas vezes em nossa existência escolhemos sofrer mais. Fazemos escolhas equivocadas. Vai nos trazer sofrimento. Não que a gente tenha as coisas para sofrer, não. Mas aquela escolha, se nós analisarmos bem, ela vai nos trazer sofrimento. O mau uso do corpo, os pensamentos depressivos, as mágoas, o rancor, tudo isso vai nos causar sofrimento. E essa mutação que ele fala aqui é que as coisas vão mudar. Talvez não mude nessa existência, mas vão mudar para outra. Principalmente quando eu passo resignado frente às dificuldades que a vida me põe. As doenças físicas, a separação de um ente querido que partiu para o mundo espiritual, resignação. As perdas materiais, porque a gente não sabe o que nos leva a passar por essas dificuldades, mas sabemos que se Deus é justo e bom, justiça e bondade há nos atos que a gente vivencia na vida. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferencialmente a uma nova existência. Esperarei. Uma nova existência, mas esperarei também confiante nessa existência mesmo, que eu possa lidar bem com essa situação, que possa minimizar. Talvez não naquele momento ali do provedor de Jó, mas nas nossas vidas. Vamos esperar confiante. Essa mesma existência que as coisas melhorem, que a gente consiga passar por elas. Mas sabemos também que a vida espiritual, as coisas vão também ser melhores na nova existência. Se nós fizermos por onde hoje, porque a nossa existência futura depende do que fizermos em nossas escolhas de hoje. Jó, que se coloca após a morte no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Esse intervalo é como o Espírito vai para a erradicidade, aquele momento em que o Espírito se prepara para uma nova encarnação. E aí ele espera, ele estuda, ele aprende, ele reflete sobre a sua existência, preparando para uma nova jornada, para uma nova caminhada que o Pai vai conseguir a 16. Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era um ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Então, nós estamos vendo nesse estudo, 3 estudos sequenciais desse mesmo livro, as palavras sendo certificadas, a mensagem da palavra de Jesus nos trazendo uma conversa clara com Deus, na conversa esclarecendo a volta de Elias, com o Espírito de João Batista, trazendo agora para nós as mensagens desses dois, do profeta Isaías e de Jó, a reencarnação como algo que nos possibilita uma nova existência, a trabalharmos, a sermos melhores, a vencer só mesmo a nós mesmos, porque a gente não pode vencer o outro, a gente não pode fazer com o outro entenda o caminho, mas nós podemos exemplificar
Talvez nós sejamos muito evangélicos ou perceber através das nossas atitudes, dos nossos atos. Então, todo o tempo veio se falando sobre isso, mostrando os ensinamentos permitidos por Jesus. Com a volta dele, deixando mais claro para que nós entendamos que estamos todos destes leis sábias. E a reencarnação está dentro da lei de progresso. Porque a reencarnação faculta ao espírito progredir. E ajudar ele a cumprir o que a parte dele na obra da criação. Qual é a nossa parte na obra da criação? É ajudar o outro, ajudar nós mesmos, ajudar o que está do nosso lado. É aprendermos a valorizar o que está hoje, a valorizar o nosso planeta. Isso a gente vai se desenvolver quando nós entendermos que a gente entende quando a gente evolui. Conhecer a verdade nos conectará. Porque a gente só conhece a verdade quando a gente assimila e executa em nós mesmos. 17. A essa autoridade, um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas, sem ideias pré-concebidas, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a esse ponto, bem como em relação ao outro. Ideias pré-concebidas que tínhamos sobre determinados assuntos, e aí vem a ciência, né, e nos esclarece. Nós temos que estar sempre com a ciência, que vem tirando ali o véu que cobria a verdade. Como pode o corpo voltar à vida? A gente vai ver lá Lázaro, quando Jesus chama Lázaro, ele não estava morto fisicamente, seu corpo não estava em decomposição. Lázaro estava em um estado de catalepsia, não sei qual é o nome, mas um estado, vocês pesquisem, por favor, né? Mas o corpo estava em suspensão e poderia sim voltar à vida, porque Jesus não veio derrogar leis. E seria derrogar lei, voltar à vida um cadáver. O corpo estava já sem condições de receber o espírito. Porque a gente sabe que o perispírito, que é o corpo fluídico do espírito, é ligado molécula a molécula ao corpo, tem formação. Aquele corpo, quando começa a perder vida, o perispírito ele vai sendo liberado também, molécula a molécula. Então, se a ciência comprova que o corpo físico não tem como habitar, não tem vida, mas nós temos que ir nessa direção. E um dia a ciência vai chegar ao conhecimento também do perispírito, esse corpo físico, organizador do espírito, para explicar tantas as doenças, tantas situações que hoje o homem não consegue explicar. 17. A essa autoridade, do ponto de vista religioso, se soma, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. E nós vamos ver a história aí, livros, pesquisas falando sobre lembrança de outras existências. Tem um livro, se eu não me engano, acho que eu vou ler a volta, tá? Que o menino que vier uma existência, ele foi um piloto de caça, piloto de guerra, e ele lembra um fragmento da vida dele. E aí a pesquisa vai sendo feita, se encontra até a irmã que foi irmã dele em outra existência. Então, a pesquisa, a ciência vai comprovando fatos para nós. E não é só esses fatos. A gente vai ver crianças com aptidões intelectuais, científicas, que nós não conseguimos explicar como uma criança de 5 anos toca música, faz arte, vem de ciência. Como? Se nós entendermos que a vida começa no nascimento, como é que a criança tem essa aptidão? Só se explica isso se nós levarmos para várias existências, para conquistas que essa criatura teve.
e hoje ela consegue trazer para nós. Quando se trata de remontar das ideias às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Uma palavra como lei da natureza. A reencarnação ela é inerente a nós, uma necessidade que consta-se de uma lei. Todo espírito vai passar pela reencarnação várias vezes quando for necessário. Não existe sofrimento eterno, não existe sofrer eternamente. Tudo tem começo. Todos os dias também nós recomeçamos uma nova existência. Todo dia também nós podemos ressurgir melhor, fazer melhor a cada dia. Se ontem eu estava mal, se ontem eu estava com pensamento ruim, se ontem eu achei errado, hoje eu posso recomeçar assim. Porque Deus dá a possibilidade da reencarnação. Imagina a possibilidade de um bom dia refazer tudo aquilo que eu deixei de equivocadamente. Basta a gente querer, basta vencer muitas vezes o nosso orgulho e pedir perdão. Vencer o nosso orgulho e ir ao encontro daquilo que a gente magoou. Ou olhar para nós com mais carinho, com alto amor, com alto perdão. Isso é pensar isso é nascer de dia. Pelos seus resultados da encarnação, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, da mesma forma que o motor muito se revela pelo movimento. A encarnação, ela se revela em nós, com as nossas ideias inatas, aquilo que nós trazemos, a gente nunca estudou, nunca teve vontade, vinha aquela intuição, aquela certeza, aquela aptidão. Então a encarnação ela vai sendo mostrada aquelas pessoas que de forma coerente, organizada, cuidadosa, faz as regressão de lembranças, é para o tratamento, não é aleatório. Porque basta a gente perceber as nossas dificuldades e a gente já sabe o que trazemos em nós, os vícios que trazemos em nós, as dificuldades emocionais que trazemos em nós, que muitas vezes não é dessa existência, trazemos de outros para trabalhar. Então, a reencarnação é um ponto que a ciência um dia vai comprovar, já vem comprovando em vários estudos para nós. Só ela, a encarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra. Só a encarnação pode contar a nossa história. Quem eu fui para chegar até aqui? E como daqui para frente, como vai ser a minha carreira? Começa sempre conosco, meus irmãos. Amanhã, beijo, sexta, vai depender do que eu fizer desde hoje. E que a gente possa fazer uma sexta melhor nos nossos corações, né? A nossa escolha das nossas vidas. Imagina uma existência. Não vamos colocar na mão de Deus, não, porque Deus é sempre justo. E dá a cada um de nós uma existência que a gente comporte a suportar. Porque às vezes o nosso neto é maior, e ó, vamos de pouquinho para esse princípio. Essa que é feita para nós. Só ela pode dizer ao homem de onde ele deve e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida tem. Só a encarnação. Porque se não tivesse a encarnação, a gente veria um Deus muito injusto, um Deus cruel, um Deus que pune. E não é isso. As anomalias, as dificuldades, as misérias, faz parte do nosso caminhar, das nossas escolhas. A necessidade como espírito de passar pela dificuldade, tanto no corpo que me restrinja, uma mente que me limita, necessidades materiais, doenças físicas, a dificuldade de ser mãe, de ser pai, tudo isso faz parte de uma necessidade nossa, nós temos que aprender com ela e pensar como jovem, qual vai ser o dia da orientação e a gente se designar, fazer o melhor possível para aprender e vivenciar. Porque em todas essas situações nós podemos dar o melhor. Em todas. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho.
razão porque não dá lugar a tão contraditórias interpretações. Esta está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então está no Evangelho, e está na doutrina espírita, com o esclarecimento do Espírito está sobre a encarnação, entender as passagens evangélicas, entender o que tanto os antigos profetas trouxeram, tirar a lei do véu, muitas coisas era alegoria, e com o estudo do Evangelho da doutrina espírita, entender essa passagem que nos trazem. Porque a gente viu que muitas vezes palavras que são diferentes naquela época, o conhecimento diferente para evoluir. E o Espiritismo demonstrado e que, meus irmãos, a gente entenda que a reencarnação ela só é para a mesma coisa. Por mais que a vida nos pareça difícil, é a melhor oportunidade. Por mais que eu esteja agora, eu tenho esse difícil ainda, essa é a nossa melhor versão. Daqui para frente, a gente tem que pensar. Como vai ser a minha vocação? Quando realmente eu vou conseguir esse ambiente? E não é com cobrança, não, é com auto-amor e com auto-amor. Fazendo a cada dia um pouquinho, doando a cada dia um pouquinho. Porque a reencarnação vai nos preparar para encontrar dentro de nós o reino de Deus, quando a gente entender, se aperfeiçoar. Mas só mesmo quando nós ressurgirmos, a ressurreição de nós mesmos, o processo moral, é que vai fazer com que a gente realmente adentre esse reino dos céus que está dentro de nós. Que Jesus possa nos ajudar nessa caminhada de autoconhecimento, de reforma íntima, de ressurreição espiritual. Não estamos sozinhos. Muita paz a Deus. Descemos a nossa consciência. Senhor, que nesse momento o Senhor possa cumprir a cada um que aqui se encontre com fluidos de paz, de equilíbrio, dando a cada um as energias necessárias para o fortalecimento, para o seu corpo físico e fluidos psicológicos, para que possam ser fortalecidos. Dando equilíbrio físico e espiritual, para que todos possam se sentir renovados e fortalecidos e sair daqui melhores do que nós chegamos. Te pedimos, Mestre, e dou a cada um que possa, Senhor, estar com as portas, a estudar também o seu Evangelho e aprender sempre mais. Agradecemos por tudo que recebemos e te pedimos, Senhor, que fique conosco, agradecendo que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e aguardamos a todos aqui no próximo semana para mais um estudo.